Bom, e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como que eu fiz esse porta-caneta em formato de cubo mágico. Eu fiz esse cubo mágico pro meu filho de 13 anos como presente de amigo secreto. Vamos lá? E aqui eu começo mesmo fazendo um planejamento de todos os materiais que eu vou precisar e depois do design do cubo mágico. Eu vou decidir se eu vou fazer um buraco no centro para colocar todos os lápis ou se eu vou fazer 6 buracos para colocar os lápis de forma individual. E agora, com tudo decidido, é hora de cortar madeira. Essa madeira que eu tinha em casa era 4 polegadas por 4 polegadas, e como o cubo é 3 por 3, eu tinha que fazer os ajustes. E depois do corte, agora é hora de lixar para que a madeira fique lisinha e ofereça uma boa aderência para a tinta. E foi aqui que eu decidi que lixar na mão ia demorar demais, então melhor usar a lixadeira. E esse aspirador de pó, ele é próprio para carpintaria, mas ele é novinho em folha e eu ainda não tenho um acessório para conectar ele com a lixadeira. Então tive que improvisar com a fita de pintura mesmo. Aqui eu estou usando 2 tipos de lixa, a número 150 e a número 220. E agora sim, as quinas eu vou lixar na mão, só mesmo para arredondar a madeira um pouquinho. E agora é hora de fazer as marcações para que eu pudesse fazer os furos para as canetas. Nesse momento foi que eu percebi que a lâmina da minha serra está desalinhada, então o cubo não ficou assim perfeito, mas é melhor imperfeito do que não feito, não é? E como eu falei, esse presente é para o meu filho de amigo secreto. A nossa tradição aqui é que o nosso amigo secreto tenha 2 presentes, um que a gente vai comprar e um que a gente vai fazer. E pode ser qualquer coisa, uma carta, um desenho, um poema, enfim. Mas tem que ser alguma coisa que você faça para mostrar para o amigo secreto que o valor não é somente o valor monetário. Nesse amigo secreto, a gente está dando o nosso tempo para ele, que é a coisa mais importante da vida, não é? E aqui, depois de fazer os furos como guia, eu vou usar essa broca maior para que caibam as canetas e eu coloquei esse pedacinho de fita só mesmo para que todos os buracos tenham a mesma profundidade. E aqui as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, porque eu queria fazer umas marcações na madeira para que esse porta-lápis parecesse um cubo mágico de verdade. Só que não foi muito fácil, porque para fazer essas ranhuras, eu tive que usar várias coisas até que tivesse um resultado satisfatório. Tentei a faquinha de drywall, não deu certo. Tentei essa serra de encanamento, também não deu certo. E no final das contas, eu acabei usando uma serrinha da minha Tico-Tico. Ficou perfeito? Claro que não. Mas pelo menos eu acho que ficou bem parecido. E aqui eu vou dar uma lixadinha de leve, só mesmo para que essas marcações fiquem lisinhas, e vou lixar também a parte de dentro, aonde vão ficar as canetas. E agora eu vou usar esse material que chama Tack Cloth, que eu não tenho a menor ideia do nome em português, mas nada mais é do que um pedacinho de pano, que ele é bem grudento, ele tem uma colinha, e aí ele tira todo o pó de cima da superfície, para que a tinta tenha uma aderência boa. E agora é hora de pintar.
Aqui eu não usei um primer porque o meu basement está todo fechado porque é inverno e o primer tem um cheiro muito forte, então eu usei uma tinta de giz mesmo. E agora é hora de começar com as cores. E aqui eu decidi passar fita para bloquear a tinta de fundo, para que eu pudesse passar tinta preta nessas marcações, para que ficasse realmente bem parecido com um cubo mágico de verdade. No fim das contas, não deu nada certo. Afinal de contas, essas ranhuras atrapalharam bastante a aderência da fita, e o pior de tudo é que ainda estava bem frio nesse dia, e o meu basement, como ele é semi-acabado, não tem aquecimento, ou seja, a tinta de fundo não estava seca, e aí, toda vez que eu tirava um pedacinho de fita, a tinta de fundo saía junto com ela. Bom, mas fazer o quê? Eu perdi esse tempo todo passando a fita, mas tudo bem, no final deu tudo certo. Eu decidi fazer toda a pintura com a tinta preta à mão e eu acho que ficou bom. Eu vou falar pra você, esse projeto ele é tão simples, mas ele é tão complicado ao mesmo tempo, porque esses risquinhos pretos são tão difíceis de fazer certinho. E aí o que acontecia? Eu usava tinta preta, estragava a tinta de fundo. Quando eu ia consertar a tinta de fundo, o que eu fazia? Estragava a tinta preta. E assim foi, 4, 5 vezes, arrumando uma, estragando a outra, arrumando uma, estragando a outra. E aí, depois desse vai e vem, de arrumar a tinta de fundo e depois de arrumar a tinta preta, foi hora de fazer uma dedicatória para ele. E eu decidi fazer isso na parte de baixo e não passei a tinta preta, para que a escrita ficasse mais legível, digamos assim. E agora, finalmente, é hora de passar esse produto transparente, só mesmo para proteger a tinta e não descascar. Esse produto, ele é bem parecido com o verniz, mas ele não é verniz porque ele é à base de água, ele não é à base de solvente. Então ele não amarela com o tempo.